Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos no dia 180 da leitura das Sagradas Escrituras. Você está no canal de leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Josué no capítulo 1, iremos a Salmos 120, 121 e 122, iremos a profeta Isaías no capítulo 61 e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Aqui, entrando no livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos ver que no final de Deuteronômio 34, Moisés morre, mas ele passa o bastão a Josué. Então, entrando nesse livro aqui de Josué, nós vamos entender a entrada do povo na Nova Canaã, onde o Senhor tinha prometido lá durante todo o Pentateuco, que nós lemos, o Senhor ele vai fazendo promessa, o povo vai caminhando pelo deserto, mas agora finalmente o povo adentra, começa a sua entrada na Nova Canaã sob o comando de Josué. Então aqui nós construímos toda essa história para chegarmos aqui no livro de Josué. No Josué, capítulo 1, nós vamos encontrar as palavras do Senhor a Josué, nós vamos também encontrar os preparativos deles para a conquista dessa terra prometida. Vamos à leitura? Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei, e dela meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu ao leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, o servo de Deus, do Senhor, lhe deu a vocês, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Vamos ao livro de Salmo, o escrito de Salmo 120, 121 e 122. Aqui são cânticos de peregrinação, de pessoas que estão caminhando em peregrinação, e são cânticos direcionados a Davi. São canções direcionadas por Davi. Vamos à leitura? Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor da minha angústia, e ele me responde: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele dará a você?
Como ele retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua entrada e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 122. Alegrei-me com os que disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros de segurança das tuas cidadelas. Em favor dos meus amigos e irmãos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos agora à leitura de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 61. Essa é uma profecia bastante conhecida e é uma palavra bastante mencionada e pregada nas nossas igrejas, as igrejas evangélicas. Diz assim, Isaías capítulo 61, o ano da bondade do Senhor, que ele vai falar aqui no capítulo 61 de Isaías. Diz assim, Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar as boas novas, as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, e vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Senhor. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão em lugar da vergonha que sofreu. O meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade o recompensarei, e com eles farei aliança eterna. E seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e sua prole entre os povos. E todos que virem reconhecerão que eles serão seu povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com veste de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça com o sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está em Mateus, no capítulo 9, aonde aqui Jesus ele cura um paralítico, ele também tem um chamado para Mateus, e Jesus é interrogado acerca do jejum, também Jesus, o poder de Jesus sobre a doença e também sobre a morte, e a cura de 2 cegos e de um mudo, e também são poucos os trabalhadores, e Jesus ele faz essa parábola sobre os 2 trabalhadores. Vamos à leitura de Mateus, no capítulo 9, diz assim, Mateus capítulo 9.
Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na colheitaria e disse: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, o fariseu perguntou aos discípulos deles: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo será retirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-se pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se eu fizer, a vasilha rebentará, o vinho novo se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe esse vinho novo em vasilha de couro nova, e ambas se conservarão. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acabara de morrer. Venha e impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos havia sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu também somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu um flautista e a multidão agitada. E disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e levantou-a. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Saindo-se dali, dois cegos seguiram, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximando, e eles perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi Jesus levado, um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar e a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em todo Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela e disse: Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da leitura bíblica. Até lá.